Graça e paz, boa noite. Hoje estaremos falando sobre perseguidos, mas não esquecidos. Senhor, abençoa na exposição da Tua Palavra, derrama da Tua graça e misericórdia sobre todos que ouvirem, que vidas venham ser alcançadas para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça e paz. Perseguidos, mas não esquecidos. Hoje nós vamos falar sobre a perseguição. Quantos cristãos estão sendo perseguidos? E nós precisamos de estarmos atentos a isso, ao que está acontecendo. No livro de Mateus, no capítulo de número 22, eu vou ler do 15 ao 21, um texto introdutório diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe: Mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas para a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Bem, vamos entender esse texto à luz das Escrituras e o início de uma grande perseguição. E o que estamos passando hoje. Embora, infelizmente, muitos estão desatentos, parece que estão com os olhos fechados para isso. Precisamos olhar para o contexto do texto que nós lemos aqui para entendermos a intenção da perseguição. Precisamos de ler o texto imediato, qual nós lemos aqui, né? E o texto remoto. Lá no capítulo 21 do mesmo livro de Mateus, o versículo de número 1, vai nos mostrar que Jesus ele está entrando em Jerusalém. Então inicia-se o capítulo 21 de Mateus, versículo 1, com Jesus entrando em Jerusalém, que era, sem dúvida, na época de Jesus, uma das mais importantes, se não a mais importante cidade da época de Jesus, tanto no cenário religioso, político e econômico. Lá em Mateus 21, o versículo de número 7, né, no próprio livro de Mateus, capítulo 21, o versículo de número 7, o texto vai nos dizer assim: Trouxeram uma jumenta e um jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Então Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho, conforme Zacarias havia profetizado lá no Antigo Testamento. Zacarias capítulo 9, versículo de número 9, o texto vai dizer assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. Então veja que Jerusalém está ali em festa, o povo em festa, e Jesus ele entra montado em Jerusalém num jumento, cumprindo a profecia de Zacarias. Ora, os judeus sabiam da profecia. Os judeus, os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, sabiam da profecia de Zacarias. Quando eles vê entrando em Jerusalém, uma cidade importante, no contexto religioso, político e econômico, e o povo começa a gritar: Hosana, Hosana, Hosana o que vem às alturas, Hosana o filho de Davi. Essa palavra Hosana em hebraico significa salva-nos, ou salva-nos agora. E podemos ver essa referência da palavra Hosana, Hosana, salva-nos, lá no Antigo Testamento. No livro de Salmos 118, o verso 25 diz assim: Ó Senhor, por favor,
salva-nos, ó Senhor, dai-nos o sucesso, dai-nos a salvação. Então veja que os fariseus estão ali em Jerusalém, os políticos, religiosos, os doutores da lei, os saduceus, e eles veem Jesus entrando num jumento, montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias, e o povo gritando, Hosana, Hosana ao filho de Davi, salva-nos, ao rei que está entrando. Então veja que isso causou uma grande indignação, um alvoroço na cidade de Jerusalém. A cidade dominada por Roma. E agora eles vêm entrando Jesus e o povo gritando, Hosana, Hosana ao filho de Davi. A profecia que o rei vinha montado no jumentinho está se cumprindo. Então cria aquele alvoroço. Em seguida, ainda no capítulo 21, que é o contexto qual nós lemos aqui do texto, do capítulo 22, Jesus ele entra no templo e ele expulsa os cambistas. Estão ali vendendo, fazendo comércio. Jesus vira a mesa e expulsa os cambistas do templo. Isso causa uma revolta nos negociantes. Isso causa uma revolta nos cobradores de impostos, nos políticos, nos religiosos. Causa uma grande revolta. E ao mesmo tempo, Jesus cura cegos e coxos no templo. Então veja que existe ali uma revolta. Cria-se uma revolta. Eles estão vendo ali agora Jesus entrando em Jerusalém, o povo aclamando ele como um rei, como um salvador, Hosana, Hosana, que em hebraico significa salva-nos, salva-nos agora. Então cria esse grande alvoroço, né? Bem, até as crianças no templo gritavam, Hosana, Hosana ao filho de Deus, Hosana ao filho de Davi. Eles ficaram indignados. Em seus corações emergia a perseguição. Começa ali o desejo de perseguir, de matar Jesus. Não só apenas Jesus, mas como seus discípulos. A perseguição faz parte de quem se sente ameaçado. Quando a pessoa se sente ameaçada, então passa a perseguir. E eles se sentiram ameaçados. Estão aclamando agora ele como um rei. Né? E naquele contexto esperavam que viesse ali um salvador, viesse um rei, viesse alguém reinar e dominar ali sobre Roma. Agora estão ali aclamando Jesus. Então agora começa uma ameaça de perseguição. Né? Então a perseguição faz parte de quem se sente ameaçado. O comportamento do perseguidor deriva da necessidade de exercer poder, ter controle, passa a perseguir, intimidar e leva até mesmo o desejo de eliminar aquela pessoa. Então, quando a pessoa se sente ameaçada, hoje não é diferente. A perseguição que vemos contra os cristãos é justamente por isso. Quando eles se veem ameaçados, quando suas ideologias se veem ameaçadas, eles passam a atacar, passam a perseguir os cristãos, querem calar, intimidar os cristãos. Né? E eles procuram perseguir Jesus. E eles se reúnem para prender Jesus. Porque em Mateus 22, no versículo 15, né, o versículo 16 diz assim, e enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, sabemos que é verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Mas Jesus sabia, porque Jesus diz assim, por que me experimentais, hipócritas? Jesus sabia que eles estavam ali tramando. Havia uma trama para perseguir, prender e matar Jesus. Bom, os discípulos que eles mandam ali são os discípulos dos fariseus. Né? Os partidários de Herodes incluíam seus partidos políticos e militares. Eram compostos por alguns judeus e mercenários estrangeiros. Grupo de herodianos. Esses herodianos eram uma facção judaica que apoiava a dinastia de Herodes. Né? O que é dinastia? Dinastias é um grupo de reis, de imperadores, que pertenciam à mesma família, tinham a mesma ideologia. Então veja que eles se reúnem ali agora, né? Se reúnem os discípulos dos fariseus, né? Se reúnem os partidários de Herodes para perseguir a Jesus. E hoje não é diferente. Você vê o absurdo que acontece para perseguir e calar o cristão. A gente vê manifestações, por exemplo, LGBT, né? Apoiando o Hamas, apoiando o terrorismo.
Sendo que lá, qualquer um que defenda o LGBT morre, é morto. Mas para perseguir os cristãos eles se unem, não é diferente. Veja que esse espírito maligno continua. Aqui, os discípulos dos fariseus e os herodianos, eles não se entendiam. De maneira nenhuma, eles não se entendiam. Mas agora se unem para quê? Para perseguir Jesus. Fazer uma trama para prender Jesus, né? Geralmente esses dois grupos se enfrentavam. E eles interrogam Jesus, né? Eles vão perguntar para Jesus, né? É certo pagar imposto a César? Veja bem, normalmente quando se lê esse versículo, as pessoas não lêem o contexto que está acontecendo, né? Muitos pegam um texto isolado, um versículo isolado e fazem daquilo ali até mesmo uma doutrina. E isso é uma heresia. Nós temos que pegar o texto que nós estamos lendo imediato e todo o contexto, procurar entender o contexto que está acontecendo, né? Então, infelizmente hoje, muitos usam esse texto, né, em argumento nesse texto, para fazer com que as pessoas paguem dízimos, dê suas ofertas. Mas isso é muito mais profundo do que isso. Há algo por trás disso, muito maior do que, infelizmente, algumas pessoas hoje pregam, dizendo que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, muitos hoje pregam que você tem que pagar seus impostos e dar seus dízimos e ofertas. Mas o texto aqui é muito mais profundo que isso. Muito mais profundo que isso. Porque eles vão interrogar Jesus dizendo assim: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, conhecendo-lhes as malícias, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Trouxeram-lhe um denário, uma moeda. E ele lhe perguntou: de quem é esta efígie e inscrição? Jesus pergunta: de quem é essa esfinge? A esfinge, uma moeda, ela tem ali uma esfinge, né? Como fosse ali uma foto de alguém. E do outro lado tinha ali uma inscrição. Porque Jesus pergunta: de quem é essa esfinge e inscrição? Então, quando se lê esse texto, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não está se tratando de coisa terrena, como muitos pregam. Não, paga os seus impostos, você tem que pagar seus impostos, mas dá seu dízimo, suas ofertas. Não, é muito mais profundo que isso. Muito mais profundo que isso. Eles intentavam ali prender Jesus, perseguir Jesus. E Jesus vai mostrar através da atitude deles, através dessa interrogação deles, Jesus vai mostrar algo mais profundo do que você possa imaginar. Veja bem, né, uma moeda romana, naquela época, o denário que eles pedem ali, a moeda romana, trazia uma imagem do imperador. Havia um subscrito que dizia em latim: Tibério César, filho do divino Augusto. Então eles pegavam uma moeda, do lado de uma moeda tinha a esfinge de César. Do outro lado da moeda estava escrito: Tibério César, filho do divino Augusto. Alguém deificado. Aquela moeda significava ali que eles tinham que prestar culto ao imperador. Não apenas era um dinheiro denário, mas ali mostrava que além da moeda, além do denário, teria que prestar culto ao imperador. Por isso, quando eles se reuniam, passavam em algum lugar, tinham que dizer: salve César, né? Lembrando que César não é um nome, César é um título, né? Então temos César I, segundo, terceiro. César é um título, assim como Faraó não é um nome, Faraó é um título, né? É um título. Então César é um título. Então eles adoravam César, salve César, salve César. Para eles César era o Deus, era uma divindade. Assim como hoje, alguns países comunistas, extremistas, por exemplo, a China, tem que adorar lá o imperador. Na China, por exemplo, né? Tem que adorar. Então, era esta a proposta aqui, neste momento. E Jesus, então, pega aqui, né, as moedas, continham uma propaganda para a adoração do imperador e deuses pagãos. Por isso que Jesus disse: dá a César o que é de César. Se vocês adoram a César, se ele é Deus nas suas vidas de vocês, adorem a ele. Jesus estava mostrando algo maior, um reinado, né? Por isso que estavam chamando Jesus. As moedas pertenciam, cuja imagem elas traziam.
mas tudo que a pessoa possui pertence a Deus, né? Uma vez que temos a imagem e a semelhança de Deus, devemos devolver a Deus aquilo que tem a imagem e o nome de Deus, que é a nossa alma. Jesus está dizendo assim: vocês adoram a César, vocês adoram o rei deste mundo, vocês se submetem somente ao rei deste mundo. E é necessário antes se submeter ao Criador, ao Rei eterno que é Jesus, né? Então, por isso, a grande perseguição. E hoje não é diferente. Somos perseguidos exatamente por quê? Porque nós entendemos a soberania de Deus. Nosso Deus, ele está acima de qualquer autoridade humana. É isso que o texto aqui vai nos mostrar. Bem, seremos perseguidos. Assim como os discípulos foram perseguidos. Assim como perseguiram a Jesus. O cristão autêntico, verdadeiro, ele é perseguido, será perseguido. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus ele diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Então, nós seremos perseguidos. Aqueles que professam a fé, os verdadeiros cristãos, serão perseguidos por causa do nome de Jesus. Nós propagamos um rei eterno. Nós nos submetemos a ele. Nós confiamos nele. Sabemos que ele é soberano sobre todas as coisas. Então seremos perseguidos. O cristão autêntico, verdadeiro, ele é perseguido inclusive dentro da casa, dentro da própria família. Se você não é perseguido, se não há nada, nenhuma perseguição sobre você, algo está errado. Significa que você está rendido às coisas materiais, às coisas deste mundo. Mas aquele que tem sua vida totalmente rendido ao Rei Eterno, ao Senhor, automaticamente ele será perseguido, será até mesmo odiado. O problema é que muitos cristãos estão fechando os olhos para esta realidade. As maiores perseguições hoje ocorrem em países com regime autoritários e em nações onde o extremismo islâmico é predominante e também em regime comunista. Então hoje as maiores perseguições acontecem em países autoritários, né, em regimes comunistas, né, pelo islamismo. Então essas são as maiores perseguições. Enquanto o cristianismo proclama que a autoridade suprema pertence a Deus, o regime autoritaristas e comunistas, islamismo, eles exigem a lealdade absoluta ao Estado. Né? O Islã, ele exige a submissão absoluta, por exemplo, a Alá. Né? Se você pegar a raiz etimológica de Islã, do islamismo, significa submissão. Submissão. E em países extremistas, comunistas e autoritaristas, né, as pessoas têm que se submeter ao Estado. Ao Estado, ao imperador, é o governo, é o comunismo. As ideologias têm que se submeter a ela. Se você não se submete a ela, você será perseguido. Você é perseguido. Karl Marx, que é o pai do comunismo, né? Karl Marx declarou que a religião é o ópio do povo. É o que estraga o povo. É a religião. Friedrich Engels disse que a religião deveria desaparecer. A ideia de Karl Marx, pai do comunismo, né, é tirar Deus. Deus não existe. Deus não existe. É o Estado que governa. Né? É o Estado que comanda. Né? A salvação da humanidade, a libertação, tudo vem do Estado. É essa a ideia. Em países controlados por comunistas, né, o autoritarismo, a confissão de fé é uma ameaça aos interesses políticos. Isso faz com que os cristãos sejam perseguidos. Qualquer país comunista, autoritarismo, ou dominado pelo Islã, pelas facções, né, até você confessar sua fé em Cristo, é uma ameaça para o Estado. É uma ameaça à ideologia deles. Segundo o relatório de 2025, né, mais de 300 milhões de cristãos sofreram perseguição
e discriminação em todo o mundo. O epicentro da perseguição, que antes era só no Oriente, né? Agora migrou para o continente africano. Nós vemos, por exemplo, a grande perseguição na Nigéria, em Moçambique. Outrora era mais no Oriente, era mais dado em país dominado pelo Islã, pelo islamismo. Isto migrou para o continente africano e chegou em grande proporção em Moçambique, na Nigéria, né? Um em cada 7 cristãos no mundo sofre perseguição. A organização Open Door, em 2025, relatou que no ano passado 4.476 cristãos foram assassinados por professarem a sua fé. 7.679 igrejas foram atacadas. 4.744 cristãos foram presos e torturados. Este é um dado da organização Open Door. E nós podemos também encontrar isso da mesma forma também na Portas Abertas, né? Existem esses relatos, cristãos estão sendo mortos, né? Mulheres estão sendo estrupadas, crianças, meninas estrupadas. Igrejas estão sendo queimadas. Igrejas queimadas com os crentes dentro, louvando e adorando, queimando casas de cristãos. Pastores são presos, são perseguidos. Na Somália, por exemplo, não existe liberdade cristã, liberdade religiosa. Se você falar que é um cristão, você é morto na hora. Não existe. É proibido o uso de escritura sagrada da Bíblia. Na China comunista, pastores e missionários são presos, torturados. Isso é um relato, né? Isso é um relato. O grupo extremista Boko Haram destrói igrejas, incendeia as casas dos cristãos. Na Nigéria, né? Nós vimos há poucos dias um vídeo que foi propagado aí na internet, acho que todo mundo pode ver, né? Um pastor clamando lá na Nigéria, dentro de uma cova. Ele clamando, pedindo socorro, clamando. Ele dentro de uma cova e ele gritando. Aqui não tem muçulmanos, todos que estão dentro dessa cova foram mortos, são cristãos. Até quando o mundo vai se calar? Até quando? Então, isso chocou o mundo. Chocou o mundo, a coragem deste pastor de clamar dentro de uma cova cheia de cristãos que foram mortos, assassinados, e ele clamando. E parece que os cristãos estão fechando os olhos, né? A grande mídia aí não divulga isso, os meios de comunicação não divulgam isso, mas isso está acontecendo, e está acontecendo próximo de nós, na Nigéria, em Cuba, aqui na América Central, né? Na Nigéria, em Cuba, o regime autoritário e comunista, como o de Daniel Ortega, que é amigo, né, do camisa vermelha aí, é amigo do camisa vermelho, Daniel Ortega, aí na Nicarágua, desde 2018, perseguindo os cristãos, enquanto os meios de comunicação, as igrejas, os cristãos, estão calados com essa barbárie. Aí a gente vê o chefe de uma nação, igual nós temos aí, que não nos representa, como cristão não me representa, mas ele falando que o pastor não pode falar de política no púlpito. Mas esse mesmo manda a esposa visitar as igrejas para pegar voto de crente, de cristão. Ora, primeiro que não há nenhuma possibilidade, né, de alguém dizer que é cristão e ser comunista. Infelizmente tem pastores dizendo que são pastores, não são, que são comunistas. Apoiam isto, apoiam o comunismo, apoiam aqueles que perseguem os cristãos e dizem ser pastor. Ele não é pastor, é um falso pastor, né? Porque não existe nenhuma possibilidade de você ser cristão e ser comunista ao mesmo tempo. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não há como você dizer que você defende algo que vai contra os princípios bíblicos. Defende o aborto, persegue os cristãos, defende ideologia de gênero. Então não existe como. Aí o pastor não pode falar de política, o pastor não pode falar a verdade no púlpito, mas manda esses falsos visitar as igrejas para buscar votos dos cristãos. Então o cristão autêntico tem que abrir os olhos, tem que abrir os nossos olhos. Na Nicarágua, em Cuba, estão perseguindo os cristãos, estão bem próximo de nós, são regimes comunistas. Nós estamos vendo lá na Nigéria, né, cristãos sendo mortos, assassinados, perseguidos, mulheres sendo estrupadas, crianças sendo estrupadas. Nós estamos vendo.
Está aí escancarado. E nós, infelizmente, temos aí um governo interessado em fazer parceria com a Nigéria. Está lá, vai indo lá. Então nós temos que orar, temos que estar atento a isso e divulgar essa verdade. Não podemos nos calar. Os nossos irmãos estão clamando. Nossos irmãos estão pedindo socorro. Né? Homens são torturados, mulheres e meninas são estrupadas. Os cristãos estão pedindo socorro. Esse grito não pode se abafar por interesses geopolíticos. Estão querendo erradicar o cristianismo, eliminar o cristianismo. Mas a igreja de Cristo não vai parar. Enquanto tiver homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com coragem e determinação, defendendo sua fé, lutando por aqueles que estão perdidos, estão sofrendo, proclamando a palavra da verdade, com caráter, com dignidade e fé em Cristo, a igreja não vai parar. Lá em Roma, quando Nero, na sua loucura, tocou fogo em Roma, acusou os cristãos. Se você pegar no livro de Flávio José, um historiador judeu, Flávio José vai dizer que naquele dia faltou estaca para empendurar cristão. De longe se viu o clarão em Jerusalém, a cidade pegando fogo pelos corpos dos cristãos que estavam sendo queimados. E hoje está acontecendo debaixo dos nossos olhos, e muitas das vezes estamos calados, achando que isso não existe. Então devemos abrir os nossos olhos. A perseguição existe. E Jesus nos alertou para isso. Por isso, o verdadeiro cristão, ele deve estar firme em suas convicções. Não deixar ser abalado, mas ser vigilante, fervoroso em oração. E divulgar a verdade, falar a verdade. Eu quero orar por você, que de repente está sofrendo perseguição. Muitas das vezes nós achamos que não, mas hoje tem pessoas que não podem falar do Evangelho. Hoje tem pessoas que são proibidas de falar do Evangelho até mesmo dentro de sua própria casa. E ela se sente acuada, intimidada. Mas o Espírito Santo te fortalece você para falar a verdade. Porque o nosso Senhor, Ele é soberano sobre tudo isso. Ó Deus, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Eu oro neste momento pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Eu oro neste momento por pastores que estão nesses lugares, pedindo somente que nós oremos por eles, para que eles venham ser fortalecidos e propagando a palavra do Senhor. Nós oramos pelos nossos irmãos no mundo que estão sendo impedidos até mesmo de adorar o Senhor, de frequentar uma igreja, de estar em comunhão ali com os irmãos. Meu Deus, eu peço por estas vidas, eu peço pela vida de cada irmão que está ouvindo essa mensagem, que seja encorajado a orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos no mundo inteiro. Oro para que essas pessoas abram seus olhos, meu Deus, e vejam que a armadilha de Satanás, ele vai envolvendo através das suas ideologias, através, meu Deus, até mesmo do comunismo, através da perseguição de homens que não têm compromisso com a verdade e querem dominar, querem o governo para aplacar, dominar os cristãos, impedindo o crescimento da igreja, porque sabemos, Senhor, da sua volta. Tu virás buscar a tua igreja e precisamos estar firmes, alicerçados nesta palavra, crendo, confiante, andando nesta fé, perseverando nesta fé, porque nós não somos cidadãos daqui, somos do reino eterno. Então que essas pessoas possam abrir os olhos. Eu oro neste momento por cada irmão, por cada irmã, para que elas venham ser encorajadas, fortalecidas, a orar pelos que estão sendo perseguidos. Orar, meu Deus, também pela nossa nação, orar pelo nosso país, orar pelos pastores, missionários, evangelistas, aqueles que entregaram a sua vida para proclamar a verdade. Te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe.